Cajuru, obrigado pelo tempo que me concede. Colegas e telespectadores da TV Senado. Cajuru, você é testemunha de que sempre que venho aqui, eu não leio nada. Eu falo sempre aquilo que está na minha cabeça. Isso foi assim por 6 anos. Hoje eu vou ler. Sou obrigado a ler, porque a mensagem que quero passar não é de minha autoria, é de autoria da revista The Economist. Para aqueles que não sabem, essa revista é uma das mais críveis, mais respeitadas revistas de economia do mundo, e notadamente na Europa. A revista traz uma reportagem dando uma visão panorâmica sobre o nosso país, sobre o Brasil, sobre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E a análise se circunscreve aos últimos 20 anos do nosso país. Eu fico triste que esse artigo não tenha sido escrito por um brasileiro, mas por um inglês. Ao mesmo tempo, eu entendo que às vezes é preciso ir para a estratosfera, ir para o espaço sideral, para poder ter uma visão mais ampla da Terra. A distância, às vezes, é muito importante para se enxergar o todo. E é o que aconteceu com essa revista. Sem maiores delongas, eu vou ler a reportagem, que eu tentei resumir, mas é impossível resumir. Eu a li em inglês, vou apresentar aqui uma tradução. Já peço perdão por eventuais pequenos defeitos que a tradução possa apresentar, mas na essência ela está absolutamente correta. Diz a reportagem: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento. E alguém poderia me perguntar, ele está sendo julgado ou ele está julgando alguém? Não, ele está sendo julgado. Esse é o contexto da reportagem. A democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas, e grande parte da culpa recai sobre os seus políticos. Cada presidente, desde 2003, foi acusado de infringir a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment por não respeitar as leis que regem as contas públicas. Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, foi preso por corrupção e agora está presidente novamente. Jair Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, supostamente conspirou um golpe para permanecer no poder após perder a eleição de 2022 e irá em breve ser levado a julgamento. Mas a democracia brasileira tem um outro problema. E qual será esse outro problema? Juízes com poder excessivo. E nenhuma figura personifica isto melhor do que Alexandre de Moraes, que integra o Supremo Tribunal Federal. Seu histórico demonstra que o Poder Judiciário precisa ser reduzido. O Supremo Tribunal Federal do Brasil ganhou inexoravelmente influência e prestígio à medida que o Executivo perdia legitimidade e o Congresso se via atolado em impasses e escândalos. Desde que decidiu sobre um grande caso de corrupção em 2012, o Tribunal tornou-se mais disposto a fazer valer seus poderes. O comportamento perigoso e antidemocrático de Bolsonaro, tanto no cargo quanto após ser expulso pelos eleitores, deu ao tribunal mais justificativa para usar sua influência em defesa do Estado de Direito. Bolsonaro supostamente tentou declarar um falso estado de emergência após perder a eleição, e seus apoiadores invadiram prédios do governo e planejaram atacar um aeroporto. As últimas alegações o acusam de planejar assassinar Moraes, bem como Lula e seu vice-presidente em 2022, antes que pudesse assumir o cargo. Essas são acusações graves e o tribunal deve ponderar as evidências e condenar se for o caso. O problema
é que há crescente questionamento sobre o próprio comportamento do tribunal, a qualidade da justiça que ele oferece e a adequação de suas sanções. Um colegiado de 5 juízes, por exemplo, decidirá se Bolsonaro será preso em vez dos 11 juízes do tribunal. Dos 5, um é ex-advogado pessoal de Lula e outro é seu ex-ministro da Justiça. O julgamento, portanto, corre o risco de reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. Durante a Lava Jato, uma gigantesca investigação de corrupção, que durou a década de 2010, o tribunal manteve as penas de prisão para dezenas de políticos e empresários considerados culpados de corrupção, mas depois mudou de ideia. Anulou as condenações de Lula em 2021 por questões processuais. Em 2023, o presidente do tribunal se gabou de ter derrotado Bolsonaro. Alegações de tal arbitrariedade e impropriedade se tornaram comuns. Nos últimos anos, um único juiz, José Antônio Dias Toffoli, anulou quase todas as provas descobertas durante a Lava Jato e abriu um processo de investigação duvidosa sobre a Transparência Internacional, um grupo anticorrupção sediado em Berlim. Gilmar Mendes, outro juiz, organiza uma reunião chamativa com a presença do tipo de gente influente que costuma ter negócios em pauta no tribunal. Há também o senhor Moraes. Ele liderou investigações sobre o senhor Bolsonaro, mas está em conflito por ter sido alvo da máquina de difamação e intimidação do ex-presidente. Ele também vem travando uma cruzada contra discursos antidemocráticos online, exercendo poderes surpreendentemente amplos que têm como alvo predominantemente atores de direita. No ano passado, ele ordenou que a X, uma plataforma de mídia social de propriedade de Elon Musk, removesse centenas de contas pró-Bolsonaro, muitas vezes sem dar qualquer explicação aos donos das contas. Ele bloqueou o acesso ao X no Brasil por mais de um mês e congelou as contas bancárias da Starlink, a empresa de internet via satélite do Sr. Musk. Moraes respondeu às críticas com autoridade, pressionado no ano passado sobre se o tribunal deveria adotar o Código de Ética, como a Suprema Corte dos Estados Unidos fez em 2023, Moraes afirmou: não há a menor necessidade. Em sua defesa, o tribunal está agindo legalmente. Ele obtém seus poderes da Constituição brasileira, que é uma das mais longas do mundo, e permite que partidos políticos, sindicatos e muitas outras organizações apresentem casos diretamente ao Supremo Tribunal Federal, em vez de tê-los filtrados por tribunais inferiores. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal, na prática, faz a lei sobre as questões que seriam decididas por autoridades eleitas em muitos outros países. Um único juiz pode proferir unilateralmente decisões com sérias repercussões, conhecidas como decisões monocráticas. O Supremo Tribunal Federal frequentemente intervém porque as outras instituições brasileiras fazem seu trabalho mal. Isso se aplica a nós. O Congresso há muito tempo se deteve em um projeto de lei que estabeleceria regras claras para a liberdade de expressão online. Em vez disso, surrealmente, está gastando seu tempo ponderando uma legislação que perdoaria aqueles que atacaram os prédios do governo após a derrota eleitoral de Bolsonaro. A ameaça de tudo isso é tripla. Um perigo é que a qualidade da tomada de decisões do Supremo Tribunal Federal se deteriore à medida que seu mandato se estende implacavelmente. Em segundo lugar, quanto mais o tribunal busca, quanto mais se administra a política, mais se perde o apoio público. Apenas 12% das pessoas dizem que está fazendo um trabalho bom ou ótimo, abaixo dos 31% em 2022. Em terceiro lugar, esse poder irrestrito
aumenta a ameaça do tribunal, tornando-se um instrumento de impulsos antiliberais que infringe a liberdade em vez de apoiá-lo. O que pode ser feito? Parte da resposta é que o Supremo Tribunal exerça moderação. Para restaurar a sua imagem de imparcialidade, deverá convocar toda a sua bancada para julgar o senhor Bolsonaro, incluindo os 2 juízes que o ex-presidente nomeou. Os juízes individuais devem evitar emitir decisões monocráticas, especialmente em questões políticas sensíveis. E uma vez terminado o julgamento contra o senhor Bolsonaro, o Congresso brasileiro deveria retomar do senhor Moraes a tarefa de policiar a liberdade de expressão online. Os brasileiros perderam a fé em 2 dos seus 3 ramos de governo. É essencial evitar uma crise de confiança generalizada no terceiro. Olha, eu fico triste, Cajuru, de ter que ler essas palavras escritas por um inglês. Mas é inegável que essa visão de 20 anos, dos erros todos que os políticos brasileiros cometeram, ela é correta. Ela pode não ser completa. Qualquer brasileiro, qualquer um de nós poderia enriquecer isso aqui com centenas de outros exemplos de erros grotescos do Supremo Tribunal Federal. Bastaria falar em um, por exemplo, a liminar do Lewandowski, que suspendeu a lei das estatais, ficou suspensa 6 meses, depois o colegiado apreciou, mas aí Lula já tinha nomeado todo mundo que ele queria, contrariando a lei das estatais, e o Supremo simplesmente disse, não, a lei das estatais é válida. Só que tudo que foi feito com a liminar do Lewandowski continua valendo. Então parece brincadeira de criança, né? Igualmente, nós aqui no Poder Legislativo, como muitos colegas já disseram aqui inúmeras vezes, estamos faltando com o nosso papel. Uma revista inglesa pede que a gente coloque limites no Supremo. Nós não colocamos. A duras penas, esse Senado aprovou o fim das decisões monocráticas. Vai para a Câmara. A Câmara não aprova. E por que não aprova? Porque há um conluio entre poderes. Não mexa comigo, eu não mexo com vocês. Coisa tão séria quanto essa, está lá o fim do foro privilegiado, aprovado por unanimidade no Senado, de autoria do Álvaro Dias. Parado há anos, muitos anos, já vai para 8, 9 anos, já perdi até a conta. Volta e meia ameaçam de colocar em votação, mas nunca colocam. Existem outras leis simples, como por exemplo uma da sua autoria, que pede o fim da reeleição, estabelece um mandato de 5 anos, muda mandatos de deputados e senadores, faz coincidir eleições. E eu me pergunto às vezes, nós aprovamos 500 leis aqui. Se nós aprovássemos só essas 3, fim do foro privilegiado, fim de decisão monocrática, fim de reeleição, a cara do Brasil seria outra. Olha, o fim do foro privilegiado implicaria no que todos os políticos corruptos estariam fora da política. Por quê? Porque seriam condenados em primeira instância. Não dá para aliciar todos os juízes que tem no nosso país. Seriam condenados. Seriam condenados por um colegiado em segunda instância, por um dos tribunais regionais. E pela lei da ficha limpa estaria fora da política. Seria uma limpeza na política. Uma limpeza na política. Se não tivesse decisões monocráticas, ao invés de ter 11 Supremos, nós teríamos um Supremo. Um Supremo. Nós temos 11 e não teríamos as barbaridades que temos. E se não tivéssemos essa maldita reeleição, não teríamos uma situação tão esdrúxula como as que estamos vivendo hoje, com o país pagando mais de 1 trilhão por ano de juro da dívida interna, com o próprio governo admitindo que em 2026, isso está na PLO, não sou eu que digo, é o governo que diz, é o governo Lula, do ministro Haddad que diz, não haverá dinheiro para a educação, não haverá dinheiro para a aposentadoria, as despesas obrigatórias não serão cobertas, não serão cobertas. Nós não enfrentamos essas questões, por quê? Porque o governo prefere deixar isso para 2027, já que em 2026 tem reeleição, já que em 2026 ele tem que ganhar uma eleição e não será fazendo aperto que ele vai ganhar eleição. Ele precisa jogar dinheiro na economia.
É uma tristeza o que nós vivemos. Eu quero só deixar registrado esse artigo, que eu achei uma análise extremamente imparcial. Condena Bolsonaro, condena Lula, condena Congresso, condena todos os defeitos do Brasil. É o Brasil que temos, é o Congresso que temos, são os líderes que temos. Mas nós precisamos fazer uma autocrítica. E, nesse sentido, o artigo foi providencial. Senhor presidente, eu queria fazer uma parte, se o senador Presidente, desculpa,